O Detran do Paraná saiu na frente e lançou uma resolução para a regulamentação de veículos cicloelétricos. Nós vamos conversar com o Leandro, chefe do Detran aqui de Campo Mourão, para entender como é essa regulamentação. Vão emplacar agora os cicloelétricos, Leandro? Olá, Ney. Olá, amigo da TV Carajás. Você bem disse, o Paraná, por ser um estado moderno e inovador, saiu na frente mais uma vez, obedecendo a resolução 996 de 2023 do CONTRAN, que trata da questão de regulamentar cicloelétricos. O que é isso? São algumas bicicletas, algumas cadeiras que não são ciclomotores. Qual a diferença? Ciclomotor, por exemplo, uma Shinerai. O cicloelétrico são aqueles patinetes, são cadeiras, e tudo isso vai depender das pessoas apresentar esse tipo de ciclo elétrico aqui no Detran Paraná ou de Campo Mourão, para que ele possa ser vistoriado e ver se ele se encaixa ou não nesta resolução 996. O Detran vai dizer se ele deverá ou não ser emplacado. É a partir do que o Detran sabe se aquele ciclo elétrico pode ou não ser emplacado? É a partir da quantidade de watts, exato? É isso mesmo. Após uma vistoria, o Detran, na sua autonomia, vai identificar pela nota fiscal, ou também para aqueles que não têm nota fiscal, é muito bom nós salientar isso, que é válido uma declaração da onde que ele fez a aquisição desse ciclo elétrico. Ele comprovando isso para o Detran vai analisar se ele se encaixar na quantidade de watts que é exigido pelo CONTRAN, naquela resolução que acabamos de fazer menção há tempos atrás, ele vai sim, o Detran vai cadastrar o motor, vai cadastrar o chassi desse ciclo elétrico, vai depois encaminhar para o Inmetro. Após o Inmetro, ele retornará uma vez mais a Seretran e daí sim vai proceder com o processo de primeiro emplacamento. Até quando, né, as pessoas que têm esses ciclos elétricos podem trazer, primeiro tem que trazer aqui para o Detran e trazer junto, como você disse, a nota fiscal ou então alguma declaração para que o Detran possa analisar se pode ser emplacado. Mas até quando tem que fazer isso? Essa resolução, ela vai se inspirar, ou porque melhor não dizer, vai se findar dia 31 de dezembro, agora de 2025. É muito importante nós frisar isso e ressaltar que pessoas que têm esse ciclo elétrico em 2019, 2020 ou assim sucessivamente, ele tem até esse prazo para regularizar. Como nós dissemos lá no começo da matéria, alguns serão regularizados, outros não. Tudo vai depender do que constar na capacidade elétrica, na nota fiscal ou na declaração que ele vai estar apresentando a este Departamento de Trânsito. Após a vistoria, o Detran vai dizer, esse sim, vamos cadastrar o motor, o chassi e vamos dar uma autorização CSV para que o mesmo possa ir até o Inmetro. Fazendo o Inmetro, retornará aqui e vai proceder com o primeiro emplacamento. Alguns chegarão aqui e nós vamos simplesmente dizer, esse não precisa ser emplacado. Mas se eu for fiscalizado na rua, quem fiscaliza, os órgãos fiscalizadores, têm o conhecimento dessa resolução. Até por isso que quem atua no trânsito tem que ter o mínimo de conhecimento para poder fiscalizar naquilo que tange ao trânsito. Então é muito importante nós dizer isso, que alguns não conseguirão emplacar, não conseguirão fazer o primeiro emplacamento. Mas tudo isso é perante a lei, que está embasada na resolução 996 do CONTRAN de 2023. Então, para que você não fique na dúvida, você precisa trazer esse ciclo elétrico para que nós possamos identificar o mesmo e após verificar a nota fiscal ou também a declaração, nós vamos dizer se tem ou não uma real necessidade de fazer o primeiro emplacamento. Só para a gente esclarecer assim, o que é um ciclo elétrico e dar um exemplo, um patinete, esses patinetes elétricos, esse é um ciclo elétrico. Esse é um ciclo elétrico, como bicicletas que existem, cadeiras de roda, então existem vários ciclos elétricos. E todos esses precisam ser trazidos até o Detran. É difícil nós explicar porque é uma questão técnica, é um critério técnico que o Detran usa, porque cada um nós temos aqui uma tabela que vai identificar se exige ou não o primeiro emplacamento ou se não há necessidade. Por isso, você pega, por exemplo, os patinetes, uns um pouco mais potentes, uns um pouco mais lerdo, então tudo depende da capacidade de combustão elétrica, que é chamado de watts, e não de potência, né? Então não é potência nem cilindradas, é a questão elétrica. É isso que vai ser decidido após a vistoria, conforme o que vai estar especificado na nota fiscal deste ciclo
elétrico.